Fala, empreendedor! Você que é profissional da saúde, sempre busca conteúdo de qualidade, boas provocações para você refletir sobre o seu mundo empresarial, sobre seu consultório, sua clínica, para ter melhores resultados. Você está no lugar certo, porque esse é o canal Consultório Empresa. Meu nome é Plínio Tomás e estou aqui para te ajudar a ter novas ideias, novos pensamentos com relação a todos esses temas. Hoje o assunto é complicado, um assunto chato, um assunto difícil. Eu quero falar sobre os falsos gurus, sobre o endeusamento que temos tido na internet de pseudo-gurus, tá bom? É sobre isso que eu quero falar. Fala, pessoal. Por que eu disse que hoje o assunto é tão difícil, é tão árido? Porque falar desse tema, ele é sempre delicado. Eu vou dar alguns exemplos. Você está na internet navegando e você começa a receber material e promessas absurdas do tipo: aprenda inglês em 3 meses, olha aqui as provas. Emagreça comendo lasanha. E você vai receber ali, tem um material para você clicar e tal. Fique rico com essa técnica infalível, coisa que só eu descobri, que ninguém quer te contar. E ficam te contando esse tipo de coisa e você fica com essas promessas todos os dias. Eu estou farto disso, cansado, já encheu as paciências esse assunto. Acontece que muitas dessas que você recebe também são ligadas a essa minha área, né? A área de gestão, de marketing, não é verdade? Você recebe um monte de gente falando coisas incríveis com relação a isso, fala bonito e fala em coisas incríveis, promessas fantásticas com relação a tudo isso. Eu vou até comentar algumas dessas aí. Por que então que eu digo que esse assunto é difícil? Porque se você, como profissional da saúde, alguém que não é um expert na área de gestão, ouve, ou de marketing, ouve alguém falando para você que tal coisa é fantástica, que isso é raro, que isso é descoberta dele, ou coisa parecida, você ainda não tem profundidade ou maturidade para analisar se aquilo é verdade ou não. Então você fala, então isso aqui é verdade, deixa eu seguir, vamos lá, vamos ver o método aqui que o cara descobriu, né? A outra coisa é quando eu falo. Então se eu for falar, como eu tenho um conhecimento de 30 anos nessa área, estudando igual um retardado esse negócio aqui, né? Igual um louco, eu estudo isso pra caramba. Se eu for comentar, o peso é um pouco diferente. Só que se você comenta, se você se você criticar uma prática desses caras, pode ser que é provável que venha uma retaliação ou uma resposta do tipo: você não sabe nada. Aí você não sei nada mesmo, né? Então é difícil de argumentar, então geralmente não argumenta. Como alguém que conhece bastante vai argumentar, as pessoas vão naturalmente pensar: é concorrente, está fazendo apenas o quê? Uma crítica ao concorrente. Então é delicado, entende por que é delicado? Por que eu resisto tanto em fazer esse tipo de comentário? Porque sempre alguém vai achar que o meu objetivo ao falar essas coisas é combater um concorrente que eu estou com medo dele. Mas não é. Eu quero te falar da seguinte maneira. Imagina, vou tentar te explicar assim, imagina que você na sua área clínica, não sei nem qual que exemplo eu vou dar, sei lá. Eu vou dar um exemplo odontológico, talvez um pouco mais do meu domínio clínico, tá bom? Então imagina que você, da sua área, você é implantodontista, tá bom? Dentista que faz implantes. E aí você vê alguém ensinando assim: mas existe uma fórmula fantástica que eu faço a cirurgia agora, você sai comendo e pode puxar o dente com um alicate que ele não sai. Não vai sair. É muito simples. Esse método que eu inventei aqui, eu que criei, porque eu sou um gênio. Você vai pegar Super Bonder, misturar com açúcar e um pouquinho de vinagre, você vai fazer uma pastinha, vai colocar no dente, vai colocar e pau! Maravilha! As pessoas não querem que você saiba isso, são os grandes fabricantes de implantes e os grandes gurus aí do implantes não querem que você saiba, mas eu descobri, estou te contando aqui, então você compra o meu curso que eu vou te dar mais detalhes. Você entende que essa afirmação que eu fiz aqui seria tão absurda que você teria comichões, que você teria urticária, que você teria... Cara, você passaria mal de nervoso e um pouco de raiva? É exatamente assim que eu me sinto quando vejo determinadas besteiras gigantescas, grotescas e mentiras que são contadas por aí. Mas você entende, eu repito, que quando eu falo, se eu falo disso, pode dar uma sensação de que eu estou apenas falando porque é concorrente, e aí eu de certa forma fico com medo dessa fala, pois hoje eu estou rompendo esse medo de muito tempo, que muita gente me pede para falar sobre isso, pede minha opinião, eu sempre fico pisando em ovos. Hoje eu vim falar, não vou mencionar nomes,
Não vou fazer nenhum ataque direto a ninguém, não vou fazer por uma questão ética e por uma questão de não ter o vídeo derrubado aqui, porque eu já sei de outras pessoas que fizeram algo parecido e tiveram o vídeo derrubado. Mas vamos lá. Então vamos conversar a respeito desse assunto. Eu quero começar dizendo como é que a gente identifica estes falsos gurus, né? Porque essas pessoas geralmente têm um comportamento muito similar, muito similar. Então eu vou te passar aqui, inicialmente, algumas características para você observar se essas pessoas que você está vendo, que está seguindo, enfim, tem essas características só para você refletir, ok? Não estou acusando ninguém, a pessoa pode ter talvez nenhuma, mas uma dessas características que eu vou falar não quer dizer necessariamente que ele seja um falso guru. Eu estou juntando todas e para você analisar com o seu critério, com a sua maturidade, tá bom? Vamos lá, vamos falar então desses critérios. A primeira coisa que eu quero falar com relação a isso é que, de um modo geral, estes falsos gurus, ou pseudo-gurus, ou gurus instantâneos, como eu também costumo chamar, porque o cara aprendeu do nada, né? Era nada, de repente, 3 meses depois é especialista, expert e tal. Bom, enfim, você já vai entender. Estes gurus instantâneos da internet, eles usam basicamente o mesmo ritual, a mesma fórmula, o mesmo método enquadradinho e todo mundo usa a mesma coisa, a mesma fórmula, todo mundo. Veja se não é mais ou menos assim. Você vai ver um vídeo da pessoa, ele fala: olha, você tem tal problema, tal problema e tal problema? Então, eu já fui como você, eu tive isso, como era difícil. Até que um belo dia eu descobri um método. E aí eu fui aprendendo e fui desenvolvendo e gastei um monte nisso. E aí hoje eu desenvolvi um método próprio. Ele ficou tão lindo que o método é próprio. E esse método, ninguém quer que você saiba, é um método exclusivo, um método maravilhoso, fantástico, vale $1 bilhão. Mas eu vou te contar de graça aqui, se você clicar aqui e assistir os meus vídeos da semana, não sei o que, Blaster, alguma coisa. Tá. Aí você naquela semana vai assistir 4 vídeos, geralmente vai ser a sequência. No vídeo ele vai contar então um pouco do método, vai falar um negócio, recheia com um monte de depoimentos, aí mostra a gente que segue ele. Eu doía tanto, agora eu estou curado, né? Enfim, vai mostrando, né, depoimentos e tal, vídeo 1, vídeo 2, e conforme vai passando os vídeos, vai tendo maior quantidade de venda, vai ter, aguarde, vou lançar, vai ter meu curso, você vai poder participar, vou te dar a oportunidade, né, de participar do meu curso e tal. Até que o 4º vídeo especificamente é o vídeo de vendas, onde ele vai falar para você que você tem que comprar o curso, ou que você tem só um dia para comprar, ou 2 dias, ou 3 dias. É a escassez. É só esses dias e depois, não sei, nunca mais vai ter o curso, talvez tenha um dia ou não, enfim. Nada contra usar escassez, nada contra usar esses argumentos quando são válidos, mas eu estou só te mostrando que essas pessoas usam sempre a mesma fórmula, tá bom? Eu não estou falando dos itens isolados. Todo mundo pode usar isso, pode usar os argumentos, mas repara como a fórmula é sempre a mesma. Bom, e aí você se sente que, tem que comprar, é agora ou nunca, né? Também geralmente tem, era este preço e vai ter este só por esses 2, 3 dias e tal. Tá bom, então eu vou comprar lá. E é isso. Outra característica importante, essa fórmulazinha que todo mundo usa. Outra coisa que todos eles fazem, é muito comum, é ostentar carro, casa, tipo de imagem que é feita, aquela coisa super mega produzida. Nada contra, de novo, produzir. Mas essas pessoas geralmente têm isso como característica. Eles investem bastante para fazer a superprodução, porque eles sabem que o impacto emocional da superprodução gera um efeito em quem assiste. Então, fica posando do lado de supercarros, de roupas fantásticas, de lugares e de casas maravilhosas para você ter uma grande e importante sensação de que ele é super bem sucedido, né? Então isso é uma outra característica comum dos gurus instantâneos. Agora, uma das características mais importantes, eu acho mais comuns destes pseudos gurus instantâneos aqui é o excesso de promessas absurdas. As promessas, eles sabem que são tão absurdas, tão fora da casinha, que eles até geralmente usam a frase, quase todos usam a mesma frase. Eu sei que é muito difícil acreditar, você deve estar pensando agora, nossa, mas isso é impossível, isso é muito forte para ser verdade. Eles até já sabem isso e sempre usam o mesmo argumento, e em seguida vão derrubar esse argumento, né? Tá bom. Então são promessas, assim como eu já tinha dito antes, promessas muito grandes, né? E destas todas promessas absurdas, do tipo emagreça em 1 semana, o que mais me incomoda, na verdade, né, ou ficar rico em 4 horas, o que mais me incomoda destas promessas, na verdade, é dizer que esta pessoa tem uma fórmula
mágica, ou seja, tem uma promessa de garantia de resultado. Isso me incomoda muito, a garantia de um resultado. E me incomoda muito também dizer que esta fórmula é secreta, que ninguém sabe, que alguém está te escondendo. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Vamos falar de emagrecimento? Qualquer pessoa, eu acho, de qualquer classe social, sabe o que precisa fazer para emagrecer. O que precisa? Me conta. É que você é da área da saúde, mas qualquer pessoa, pergunta para alguém na esquina. O que precisa fazer para emagrecer? Parar de comer tanto e fazer exercício. O que mais? Só. Todo o restante tem uma perfumaria, posso tomar um medicamento a mais que vai me ajudar, posso fazer tal tipo de exercício melhor ou pior, ser mais rápido, menos rápido, tal alimento. Tudo isso sim são orientações conhecidas e todas publicadas em livros, todas estatisticamente comprovadas, todas cientificamente demonstradas. Não tem segredo! Não tem segredo! Então para com isso quando a pessoa chega, não tem um segredo aqui que ninguém quer te contar aqui. Na gestão e no marketing, gente, é a mesma coisa. Quando você pega os caras sérios, os professores que estudam, quem está na neurociência, por exemplo, o cara está pesquisando um monte de coisa, está tudo publicado. Não tem este papo de alguém está escondendo de você, o mercado não quer que você saiba, os caras não sabe, os caras falam até que os concorrentes não querem que você saiba. Se alguém te falar isso, se alguém te falar aqui, olha, isso aqui é escondido, ninguém sabe, é mentira. E esse é um grande fator para você perceber se esse cara é um loroteiro ou não. Ou esta cara, né? Você começa a perceber se a pessoa está escondido, como está escondido, não tem nada escondido. Procure em livro, procure em biblioteca, procure em biblioteca, pode ser virtual, tá bom? Fica tranquilo. Mas tá tudo aí. Não tem segredo, tem método. Agora, a pessoa pode ter criado um método melhor do que o meu, do que o outro? Pode, isso sim. Mas não fala que isso é um segredo, nunca antes revelado. Vou contar algum negócio extremamente fantástico. Cara, não, tá tudo aí, tudo é revelado, tudo é cientificamente feito. Se realmente for algo secreto, é porque ele faz parte de alguma seita, né? Ou está recebendo orientações de um ET, alguma coisa assim, porque cientificamente, quem estuda o assunto cientificamente e tem tudo publicado, usa materiais e coisas já confirmadas. Então essa pessoa estaria inventando e não estaria te revelando, porque ninguém conhece mesmo, é segredo porque foi inventado, não foi publicada por ninguém, ninguém tem interesse nenhum naquele tipo de assunto, ou seja, não tem absolutamente nenhuma confirmação. Tá certo? Olha aqui como isso tem um tom de desabafo importante. Você entende o quão difícil é a gente tratar deste assunto, né? Então, as superpromessas são muito fortes, isso também incomoda, como eu falei, e geralmente eles usam uma coisa muito carregada de emoção. Muito carregado de emoção. É tão exagerado essa parte emocional que tem depoimentos de pessoas que choram, aquela coisa toda, aquele volume grande de depoimento. Ah, eu era um perdido agora que eu encontrei a porta se abriu para mim, né? Isso pode acontecer? Pode. Eu estou te contando a fórmula de todo mundo, usando sempre a mesma coisa. E esse empacotamento é o que me cansa, irrita, e já cansou, já esgotou. Todo mundo usando o mesmo jeitão, o mesmo pacotinho, já esgotou consideravelmente. Outra característica destes pseudogurus é que eles vendem uma ideia para você de um grande sonho. Por exemplo, eles vão te vender a ideia de que você deve se livrar dos convênios, que provavelmente é um desejo seu, que o convênio é um vilão, é um inimigo que temos juntos, vamos acabar com ele, então eu vou te ensinar a acabar com ele para você trabalhar só 4 horas por dia atendendo pacientes particulares. É um sonho de muita gente, mas isso não é para qualquer um, só que eles não vão te contar isso, por vários motivos que eu não vou te explicar hoje, mas não é para qualquer um, né? Eles vão te falar, quando a gente fala assim de vender sonhos, você vai ter algum sonho do tipo enriquecer, ter liberdade, tudo isso é importante, tudo isso é factível? Mas quando você repara que todo mundo está usando o mesmo tipo de discurso, isso começa a ser preocupante mais uma vez. Bom, enfim, você começa a entender um pouquinho desse panorama. Acho que você está reconhecendo um pouco disso que você vê em várias áreas, e não só nessa área de gestão em saúde, mas você vê diversas coisas, por isso você está reconhecendo um pouquinho, tenho certeza, desse padrão. Deixa eu só voltar um pouquinho com relação ao assunto das promessas. Por que eu acho as promessas estapafúrdias já é um critério fácil, mas por que eu acho promessa um negócio tão complicado e tão mentiroso? Por que promessa é tão mentiroso? Essa garantia de resultado, você vai dobrar, vai faturar 100k, 200k, vai faturar não sei quanto.
Por que que isso é tão fantasioso? Tem vários motivos. Imagina que eu estou fazendo uma consultoria, um projeto para alguém, para um médico, para um dentista, algum profissional da saúde ali, que tem um consultório pequeno, com um monte de potencial para fazer, para arrumar. Aquela pessoa tem vontade, mas não sabe por onde começar, tem muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar, está disposta a fazer, só não sabia por onde começar. E tem uma relação de mercado boa ali. Aquela pessoa, se realmente seguir orientações, que tem métodos por aí, como eu falei, já bem definidos, essa pessoa vai implantar tudo, é bem provável que triplique, quadruplique, quintuplique seu resultado. Eu tive vários clientes meus que multiplicaram por 8, por 9, teve um recentemente por 10. Incrível, mas eu sou um gênio? Não, é porque era um momento que fazia sentido para aquela pessoa. Uma pessoa ainda relativamente no começo, tinha 2 anos de consultório, perdido com muita coisa, não sabia o que fazer, realmente andando em círculos e tinha um grande potencial. As coisas se alinharam, ele fez e pronto. Agora, imagina se... o mesmo consultor, se eu vou trabalhar, estou dando um exemplo pessoal aqui, se eu vou trabalhar, eu vou fazer um projeto para alguém que é uma clínica super bem sucedida, talvez uma rede de franquias, por exemplo, ou uma unidade clínica com 12 salas clínicas, imagina, por exemplo, que já tem um faturamento lá, sei lá, bom de 1 milhão. Aí o cara ouve o meu vídeo e vê eu prometendo para ele que eu vou dobrar, triplicar seu faturamento. Eu vou dobrar seu faturamento? Jamais, não vou. Aí não é porque eu não sou competente, não, porque o estágio que aquela clínica está é diferente. Aquela clínica já fez um monte de coisa que ela achava possível. Eles já fizeram outras atividades, talvez já tenham contratado outros profissionais para ajudar. Então é um desafio muito mais complexo. Não vai ser um curso online meu que vai fazer o cara dobrar o faturamento. Não é, eu tenho que ser sincero e eu costumo ser. Por isso eu não gosto dessas promessas, porque elas são fantasiosas. Tem gente que vai assistir o mesmo curso online meu, não estou nem falando de mentoria, hein? Mentoria eu estou junto. Vai comprar um curso online e vai triplicar seu faturamento, quadruplicar. Eu já tive vários casos desses. Mas eu tenho certeza de alguns que não me contaram, mas que tiveram um aumento de 10, 20%. Vários me contaram, mas eu imagino que vários que não me contaram, que não responderam pesquisas, enfim, coisa assim, que devem ter tido um resultado muito pequeno, né? Um proporcionalmente pequeno. Por quê? Porque eram momentos diferentes, tem situações que a pessoa não soube implantar, tem um conjunto de coisas. Então, a promessa, porque eu tenho alguns casos que quadruplicam, eu não posso prometer para todo mundo que vai quadruplicar. Eu não acho isso ético, mas muita gente fala, e eu já ouvi isso de muita gente, que eu sou tolo por não fazer esse tipo de coisa, porque já que eu tenho provas de que algumas pessoas quadruplicaram, quintuplicaram, então eu posso dizer, olha, eu vou te ajudar aqui a quintuplicar seu resultado. Eu não me sinto ético para falar isso, porque eu sei que alguns vão, mas a maioria não, ou uma boa parte não. Enfim, acho que você consegue entender o que eu quero dizer, e isto me cansa um pouco, me irrita um pouco, de ver as falsas promessas sendo faladas com uma alegria, com uma naturalidade, né? E eu quero aproveitar então isso aqui para te contar uma coisa que é conhecida. Eu estava até procurando aqui, tentando lembrar o nome do cientista que identificou isso, um neurocientista, que eu não me lembro agora, mas se eu lembrar eu anoto aqui em algum lugar nos comentários. Que ele criou a coisa chamada da regra dos 2-8-90. 2-8-90, mais ou menos funciona assim. Veja, presta atenção. Se eu posso estar numa plateia, eu posso estar falando com alunos, eu posso estar falando com alunos online, eu vendi para 100 pessoas, 100, tá? 100 clientes, 100 alunos, 100 consumidores daquilo. Destas 100 pessoas, o que esse cara está dizendo? Que 2% dessas pessoas, ele fala que vai de 2 a 3%, vamos usar o número 2. 2% dessas pessoas vão conseguir um enorme resultado, um sucesso fantástico, comigo, semigo ou apesar de migo, entende? Vão conseguir um baita resultado, né? Porque essas são pessoas que têm elementos em si que fazem o sucesso. Elas têm soft skills, elas têm habilidade de comunicação, de venda, de percepção de mercado, networking. Ela tem características pessoais que vão levá-la ao sucesso. Com ajuda ou sem ajuda. Com ajuda vai ficar mais fácil e mais rápido, mas ela vai conseguir anyway. Estas pessoas, então. Imagina que eu falei para 100 pessoas. Depois aí eu pego um feedback, eu vou ter 2% dessas pessoas que vão ser um baita de um sucesso, um case de pessoas que, uau, alcançaram resultados fantásticos, 6 dígitos, 7 dígitos, aquele monte de número. Aí eu pego essas pessoas, gravo vídeos e falo, olha aqui a prova de que todo mundo vai ficar assim. Enquanto eu tinha os 2%, ok. A hora que eu falo que todo mundo vai ficar assim, ou mostro aquilo dando a impressão que todo mundo vai ficar assim,
aí é problema. E eu falei que a regra dos 2, 8, 90, né? O que é 2, 8, 90? 2% é esses que vão dar certo comigo, semigo, né? E apesar de migo. Agora, e os 8%? 8% realmente são pessoas que se esforçaram muito, seguiram o método à risca, fizeram grande evolução e conseguiram um baita resultado por causa do método. Por causa da influência do mentor, do consultor, do professor. Então, essa ajuda direta fez essa pessoa alcançar um baita resultado. Não igual ao outro, mas parecido, dados bem bons, ou seja, resultados legais, chegaram bem próximos daqueles primeiros, com muito esforço, muita relação, não foi fácil. Quase desistiram do caminho e tal. E eu tenho também os 90% que não vão sair muito do lugar. Vão abandonar o curso no meio, não terminam o curso, não implantam nada, mudam o método, não vão conseguir resultado. Então 90%, veja bem, 90% não vão alcançar um super resultado segundo esta linha teórica aqui. 8% vão alcançar o resultado e 2% vão conseguir o resultado independente se foi comigo ou não. Tá certo? Bom, então eu pego aqueles 2%, gravo o vídeo, pego alguns desses 8%, gravo mais alguns vídeos e aí ponto. Agora já tenho lá uns 10 vídeos aqui para te mostrar que é um sucesso. Na próxima turma, no próximo evento, vou ter 200 pessoas na plateia, eu trago aqui para o palco, né, essas 10 pessoas. Então você tem a impressão de que, uau! E aí eu falo, na próxima edição você vai estar aqui no palco, vai ser a sua vez de ganhar essa grana toda, esse resultado. Aí você se empolga com aquilo, fala, agora eu vou então, vou comprar, né? E você está imaginando que vai estar naqueles 2%, talvez naqueles 8%, coisa que eu não te contei, que o guru não te conta, né? Aí o guruzão não te contou isso, mas qual a probabilidade? A probabilidade é maior que você esteja nos 90%, né? E 90% é zero resultado? Não, gente, deixa eu só deixar claro que 90% não é que é zero resultado, não é isso. Mas tem um resultado, assim, bem mais difícil, são pessoas que não vão até o final, não... Pra você ter uma ideia, só 7% das pessoas no Brasil que compram cursos online terminam. 7%, estatísticas isso. Você compra curso online, você faz até o final? Eu já não fiz alguns até o final, confesso, e você provavelmente também não. Compra o curso online e não faz inteiro. Então, se não faz inteiro, significa que também não aplicou tudo, aplicou uma coisa ou outra. É ou não é verdade? Então, você compra um curso online, assiste metade, e daquela metade aplica 10% da metade que você viu, você vai conseguir o resultado igual dos caras? Não. A culpa é do método ou do cara? Não. Mas você entende que a ilusão do resultado é que é o problema? A ilusão é que é o problema? É isso que nós estamos falando aqui. Tá certo? Então a gente precisa estar ciente disso, que sim, vamos ter esses bons testemunhos, sim, e nada errado em mostrar bom testemunho, sim, de gente que deu certo, mas sem dar a ilusão de que todos serão assim. É isto o que me irrita. É dar a impressão que todos, se você fizer, você vai conseguir esse resultado. E pior, se você for reclamar depois que não conseguiu, é você que não teve fé suficiente, você que não aplicou o suficiente, você que não fez. Pode ser que seja verdade? Pode, mas quem vai provar que foi ou que não foi? Tratando de um pouco de um outro lado, já te falei algumas coisas como que você vai diagnosticar essas pessoas, agora o que eu faço a respeito, né? Eu quero fazer alguns alertas e alguns pontos para você refletir. O primeiro ponto desse é com relação a uma palavrinha que é muito usada hoje em dia, que é autoridade. O que é autoridade? Vamos lá, você vai pensar na sua área clínica, tá bom? Quem você considera que é autoridade na área cirúrgica da sua especialidade? Quem é realmente autoridade naquele procedimento? Você fala, este cara é autoridade. O cara falou, cara, todo mundo abaixa a orelha. Quem é, ou quem são essas pessoas que realmente são autoridade? Uma autoridade na sua área clínica, provavelmente... Pensa aqui, pensa com carinho. Provavelmente uma autoridade em cirurgia neurológica, uma autoridade em cirurgia cardíaca é alguém, professor, é alguém com publicações, provavelmente seja alguém com mestrado, doutorado, é alguém que é um louco de tanto estudar e etc, certo? Pensa comigo, esta pessoa que é autoridade clínica, se ele fosse um bom cirurgião, nossa, você já ouviu falar, você viu casos dele na internet, ele publica, a gente fala, nossa, eu estava morrendo e ele me salvou, né? Pensa assim, mas se ele fosse um dentista, um médico prático, ele não tem curso, não tem formação, não tem uma pós, nada. Ele aprendeu olhando e como ele é um bom observador, ele é autodidata e tem um orgulho em ser autodidata, quase que deboche de quem tem curso formal, reconhece alguma coisa assim? Então, aí essa pessoa... Você vai, de verdade, fala sério, você vai considerar essa pessoa autoridade? Você vai? Você sabia que a administração de empresas é um curso
com 4 anos de formação? Você sabia que marketing é um curso com 4 anos de graduação? Você sabia que publicidade também? Você sabia que existe pós-graduações em todas essas áreas para abrir cada vez mais a mente das pessoas e que são da área e se aprofundarem academicamente, estudando o que pode ser feito ou não, o que realmente funciona? Sabia? Tá certo, muitos desses ficam tão acadêmicos, mas tão acadêmicos que sabem ensinar, mas não sabem fazer. Sim, é verdade. Como na sua área clínica. Existem professores que já têm lá seus 80 anos de idade, que são extremamente acadêmicos, são brilhantes, são autoridades, mas não sabem exatamente, não têm uma mão prática, porque já perdeu essa prática há muitos anos. Tudo bem, reconhecemos isso, mas uma coisa não substitui a outra. Um dentista que só olhou os outros, que se tornou prático, não pode ser um guru, não pode ser uma autoridade. Um médico que só aprendeu com o outro não pode, aliás, é ilegal, né? Um médico fazer isso. Mas nessa área de gestão de marketing, principalmente, ou em tantas outras que a gente falou aqui, aulas de inglês, por exemplo, como emagrecer, as pessoas, quem faz exercício, enfim, as pessoas aprendem de algum jeito, porque viu alguns vídeos, leu três ou quatro coisas e sai falando. Como eu disse aqui no começo do vídeo, eu vejo alguns comentários e o comentário, a explicação que a pessoa está fazendo está completamente errada. A pessoa certamente ouviu de um outro que ouviu, que leu, que viu, enfim. A informação está tão perdida que está errada. E as pessoas ficam ensinando aquilo como uma verdade, porque nitidamente não consultou a fonte original. Nitidamente, está falando uma bobagem incrível. Um desses exemplos muito atuais agora, é as pessoas falando dos gatilhos mentais. Gatilho mental, todo mundo que estuda neurociência não usa o nome gatilho mental. A gente não gosta de usar o termo gatilho mental porque ele não faz muito sentido. O que nós estudamos são os campos heurísticos, que é como a mente funciona em determinados padrões, quando roda no tal chamado sistema 1, como diz o Kahneman. Então, como funciona isso e quais são os vieses cognitivos que são os mais comuns dentro de cada campo heurístico. Outro assunto para um outro dia. E um cara chamado Robert Cialdini pegou alguns desses vieses cognitivos, deu o nome de gatilho, publicou um livro que é usado pela forma de lançamento, que se tornou popular pelo Érico Rocha aqui no Brasil. E aí um começa a copiar do outro, que todo mundo está falando dos gatilhos mentais, copiando o que o outro falou. E eu vejo um monte de explicação completamente equivocada do que é um gatilho, por que tem esse nome, que não tem, nunca teve, e como se usa. Se usa errado, se ensina errado. Por quê? Porque ninguém vê a fonte. Esses dias eu li um artigo e a pessoa falou assim, contando a biografia de Philip Kotler, que é o pai do marketing. Philip Kotler criou os 4Ps e isso é tão importante até hoje. Bom, primeiro, o Kotler não criou os 4Ps. No livro dele é muito claro, ele fala sempre que quem criou os 4Ps foi Jeremy McCarthy, ele usou aquilo e tornou aquilo popular. Primeiro lugar, então a pessoa que escreveu o artigo não tem ideia do que ela está falando, ou seja, nunca leu. Se tivesse lido qualquer livro dele, ele fala isso. Ou seja, nunca leu Philip Kotler para falar sobre ele. Segundo, ele não usa 4Ps há muitos anos. Ele desdobrou isso em vários. Na área de serviços, ele usa 8Ps. Né? Eu adoto 6, para você ter uma ideia, mas ele usa 8. Só estou mostrando que essa pessoa não tem a menor ideia. Ela pegou um livro antigo de alguém que mencionou ele, já mencionou errado, e por aí vai. Ou seja, irritante ver quantas pessoas não sabem nada e estão falando besteira. É igual agora, na época de pandemia, a gente viu tanto médico falando de uma área, de uma outra, e você via médicos e cientistas respeitados dizendo, cara, mas o que o cara está falando é uma besteira, mas fica o dito pelo não dito, e o cara se disse a autoridade, quem é? Você checou? Não, só compartilhou no grupo da família, não foi assim? Então, vamos checar a informação. Esse é um ponto importante aqui que eu estou chamando a atenção para essa conversa de hoje. E para finalizar, gente, um outro ponto que eu acho importante você observar nestas pessoas e se questionar é que geralmente quando elas estão falando sobre esses grandes sonhos, essas grandes promessas, essas coisas, elas estão focando muito no ter coisas, no ganhar coisas, né? No ter dinheiro, no ter bens, né? Em poder fazer as coisas, mas principalmente em ter e ganhar dinheiro. Esse assunto de ganhar dinheiro, quando ele é o único foco que aquela pessoa está te ensinando, ou que aquela pessoa está falando, é o único grande foco que ela está falando, eu acho, mas aí é opinião muito pessoal, que já deveria ser suficiente para você falar tem uma coisa errada aqui. Porque eu entendo, e não sou só eu, tá? Eu não estou defendendo só a causa própria, não. Tem vários outros consultores que têm a mentalidade que eu tenho, tá bom? Só para deixar isso claro. Nós, os consultores que pensamos de uma forma mais séria, nós entendemos que a área da saúde não é igual vender sapato nem parafuso. São coisas diferentes.
Tem alguns desses gatilhos que não podem ser usados porque não são éticos. Tem coisas que não se faz porque não vai dar certo, não vai combinar, inclusive. Tem coisas que tiram, removem a sua autoridade verdadeira, não a pseudo-autoridade que eles tentam te dizer que é. Então tem coisas que a gente precisa parar para pensar e analisar de uma forma melhor, né? Porque tem vertentes diferentes dessas histórias. Eu entendo a boa gestão e o bom marketing que apresenta o profissional da saúde, apresenta a clínica em um contexto de resultado clínico, de melhoria efetiva do resultado clínico, de melhoria considerável da experiência do cliente, que ele fala, uau! Então, enquanto você vai praticar a sua medicina, sua odontologia com excelência, para o cliente te admirar pelo grande profissional vocacionado que você é, enquanto você faz isso, você se tornou dono de uma empresa, dono de um consultório. O consultório é uma empresa, queira você ou não. E aí, mesmo sendo pessoa física, não importa. E esta visão empresarial do consultório, que o consultório sim precisa dar dinheiro, o consultório precisa ser rentável, tem que dar lucro, e nada errado disso, mas enquanto você faz essa medicina perfeita, essa coisa maravilhosa é alcançar a excelência com o cliente, o resultado e a admiração do cliente, a humanização e tal, enquanto você faz isso, eu e essas outras pessoas, nós podemos te ajudar a você organizar o seu consultório enquanto isso, não ao invés de. Ao invés disso, o que você vai fazer? Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro e ficar rico. Eu nunca falei isso, nunca falei isso. E nunca pretendo falar, porque não é assim que eu penso. Sou criticado por isso por alguns? Direto, você não tem ideia. Quando eu ouço de pessoas dizendo, não, você tem que fazer diferente. Olha aí, tem o fulano, olha quantos seguidores tem. Cara, seguidor, realmente não faz a menor diferença para mim, menor, tá? Mas enfim, olha, fulano tem muito mais seguidor que você, fulano tem mais... Ok. O que me importa é que eu faço a coisa bem feita. Eu tenho 30 anos fazendo isso, eu tenho 21, quase 22 anos de empresa fazendo isso, 15 mil alunos quase, chegando nos 15 mil alunos agora, quase passando os 4 mil clientes atendidos, uma casuística fantástica, mas eu posso dormir tranquilo, sabendo que eu não fiz nenhuma promessa absurda, né? Eu não prometi que essa pessoa ia ficar milionária. Eu prometi que eu ia dar o meu melhor para ajudá-la, como você faz isso na saúde também. Você não promete que o cara que está com câncer vai curar. Você fala, mas eu vou dar o meu melhor. O meu melhor de conhecimento, o meu melhor do tempo, meu coração. Eu vou me dedicar para chegar lá na cura. Talvez você não chegue. Por quê? Porque não depende só de você. Mesma coisa comigo. Então, eu sempre prometo dar o meu melhor, fazer aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo, aquilo que eu sei que funciona, analisar o caso e tal. Mas não fazer promessas por fazer, porque eu quero ganhar um cliente. Eu não estou interessado nesse tipo de formato. Tanto é que talvez, se você está me ouvindo aqui, alguns aqui sabem disso, que entraram em contato comigo já, e já me ouviram falar esse tipo de coisa. Eu não estou interessado em qualquer tipo de cliente. Tem cliente que eu recuso. Eu quero aquela pessoa que já entendeu como eu trabalho, gosta da minha linha de pensamento, fala, eu quero seguir esse modelo. Não quero eu quero uma fortuna em não. Se você quer uns 200k em não sei o que, vai procurar os caras, vai procurar os gurus. Eu não quero alguém que tenha essa linha de pensamento. Eu quero alguém que seja ligado com a minha forma de pensar, para a gente poder construir uma coisa junto. E toda vez que eu abro mão, vira e mexe eu abro mão, né? Essa pessoa insistiu tanto, tal, eu vi que não está alinhado, mas eu abro mão, eu me arrependo, essa pessoa não faz, tem uma mentalidade muito diferente, é agressivo com seus pacientes, é comercialmente dolorido ver o que essa pessoa faz, eu abro às vezes uma exceção ou outra e isso me incomoda profundamente. Então, faça você também uma análise séria do que você está fazendo, como é que é a sua atividade prática, mas principalmente hoje, que é o meu objetivo aqui. Observe se você não está sendo vítima, acho que o termo é esse mesmo, de um pseudo-guru, de um guru instantâneo como esse. Alguém que aprendeu do outro, que aprendeu do outro, que aprendeu do outro, que aprendeu, sem nenhuma formação, sem nenhuma experiência concreta de ter sido bem sucedido com a própria clínica dele, mas sim que aprendeu com os outros. Não teve um negócio bem sucedido, o negócio bem sucedido dele é vender coisas para você, repara, que a pessoa se tornou bem sucedida vendendo coisas para você, e não com outro tipo de negócio. Se é isso, eu acho que vale a pena você questionar. Tenho quase certeza que algumas pessoas vão comentar ou aqui ou comigo pro bem e outras pro mal. Sempre vão aparecer alguns haters aqui. Espero não ter o vídeo derrubado,
Espero também não ter ofendido ninguém, porque não estou falando nenhum nome específico. Eu acho que eu também, com o que eu falei, não identifiquei ninguém. Procurei não ser desrespeitoso aqui com relação a isso, mas precisamos fazer isso. Só deixar um alerta. Tá cheio de gente boa pelo mercado, tá? Eu falei desses porque esses irritam, porque esses são os barulhentos, esses aparecem mais. Mas tá cheio de bons consultores, tá cheio de professores sérios, de pessoas que entendem o assunto, tá? Que são bem intencionados, que estudam de verdade. Tem vários, tá bom? Procura um desses, procura um mentor, um professor que realmente está interessado em te ajudar a ser um profissional da saúde bem-sucedido, não um rico, apesar de ser da saúde. Bom, pelo menos é assim que eu penso. Tá bom? Espero ter te ajudado. Meu nome é Plínio Tomás, esse é o canal Consultório Empresa e eu sempre vou trazer verdades para você e conteúdo que eu acredito que possam te ajudar, tá bom? Um forte abraço e até mais.